Olá a todos, hoje eu quero analisar alguns finais de xadrez que parecem empatados, mas não são. Os finais que eu estou analisando são tirados do livro do Dvoretsky, o Manual de Finais. É isso, então vamos lá para os finais. O primeiro final que vamos analisar é o final de Heth. Heth foi um compositor de xadrez. Um compositor no jogo de xadrez é alguém que escreve posições para você tentar encontrar a solução dessas posições. Então ele escreve essa posição em 1920. Nesta posição nós temos o rei claro em H8, o rei escuro está em A6, o peão escuro está em H5 e o peão claro ele está em C6. Nessa posição, de primeira vista, você vê e você fala, não dá para as brancas empatarem esse jogo, porque as pretas elas vão promover esse peão e vão tomar esse peão. Mas dá. E o primeiro lance que nós vamos analisar é o lance rei H7. Rei H7, então, seguiria com H4, rei H6, H3, rei H5, H2, rei H4 e dama. Então, esse rei H7 não é um lance, não é uma possibilidade, porque ele vai avançar esse peão. Outra possibilidade seria rei G8 para tentar ir atrás do próprio peão. Aqui então seguiria com rei B6, rei F8 e rei toma, e aqui o rei também não consegue chegar para capturar o peão. Então, o Dvoretsky ele sugere que o lance aqui é rei G7. Rei G7, então um lance como H4 agora viria rei F6. E você percebe que rei G7 ele tem um lance de duas ideias. Ele não é como um rei G8 ou rei H7 que só tem uma ideia. Ele tem duas ideias. Ele tem a ideia de atacar o peão e de proteger o próprio peão. Então, na mesma ideia, viria um lance como F6, rei F6. E aqui, então, rei B6, você tem a possibilidade. Se você jogar aqui, também perde, porque ele vai avançar e ele vai tomar seu peão. Então, também não daria para jogar. O lance nessa posição é rei E5, porque rei E5 você tem duas ideias. Você tem a ideia de defender o seu peão e a ideia de atacar o peão do adversário. Então, a partida seguiria com H3 e aqui então você defende seu peão. Porque ele avançou o peão, então você defende ele. E aqui, se ele avança para H2, você avança, ele faz dama, você faz dama e aqui empata. Então, H3 empata também. Uma possibilidade aqui seria rei toma aqui em C6. Então, se rei toma C6, você vai atrás do outro peão e aqui você consegue capturar esse peão e empatar esta posição. A próxima posição que veremos, então, é essa posição em que temos um rei aqui, um rei claro em D8, outro rei em D6, um peão em A5, outro peão em H7, o peão negro. Então, essa posição também é uma posição empatada, apesar de que parece que não. O primeiro lance que vamos analisar é A6. A6, então, ele jogaria o negro rei em C6, então viria rei C8, rei B6, e aqui, mesmo que você avançar, ele vai tomar. E se você tentar vir atrás do peão agora, não vai dar, porque ele vai fazer dama. Então, vamos voltar. Então, A6 também não é uma possibilidade. O lance para empatar essa posição é o lance rei C8. Rei C8 ameaçando agora sim A6, porque agora se ele tentar vir, você vai tentar jogar para B8. Então, ele responde com rei C6. E aqui
rei B8, rei B5 para tentar tomar o peão. Então você joga para B7, fazendo a oposição dos reis. E agora, quando ele toma o peão de A5, você vai atrás do peão da coluna H. E então ele avança e você avança. E quando ele faz dano, você toma. E aqui empata. E mesmo se ele quiser fazer um outro lance aqui nessa posição para tentar defender o peão para promoção, não dá, porque aqui você avança o peão, né? Então você segue com A6 e aqui você vai avançar esse peão. E aqui as brancas ganham. Então é assim que você empata essa posição. A próxima posição que veremos então é essa posição. O que a gente consegue ver aqui? A gente consegue ver um peão, um rei perto do peão para promover. E a gente vê um bispo em H7, o bispo claro, e um peão em uma coluna aberta aqui, então é um peão passado. Aqui o Dvoretsky, o primeiro lance que ele analisa nessa posição é dama. E se dama, o bispo aqui em F5, cheque, rei sai, bispo toma, rei toma, e o peão ele vai promover. Então não dá para jogar promoção para dama nessa posição. Então, outra possibilidade que o Dvoretsky ele analisa nessa posição é D6, rei D6. Se rei D6 para tentar promover, então viria bispo aqui em F5 do mesmo modo. Então, rei em C5 para tentar tomar o peão do adversário e promover o peão. Então viria rei E4, rei em B6 para tentar tomar o peão. Então aqui ele jogaria bispo em C8 defendendo o peão. Aqui rei A7 saindo então, né? Porque ele vai ter que fazer um lance. Então ele avançaria esse peão e aqui as pretas ganham. E se ele não jogar rei A7 e jogar um lance como rei aqui em C5, então viria rei E5. O rei tem que sair, ele vai avançar o rei e o rei vai ter que sair dessa casa e ele vai tomar o peão. E as pretas ganham. Elas ganham aqui porque não é peão de torre, porque se fosse peão da coluna A, ele empataria, o branco ele empataria. Mas se fosse o peão dessa coluna, ele não empataria. Por quê? Porque o bispo é da mesma cor da última casa. E quando o bispo é da mesma cor da última casa, quando é peão de torre, aí dá para ganhar. Então vamos voltar. Incrivelmente, o lance nessa posição é rei C8 para empatar. Porque agora ele vai jogar B5, avançando o peão para promover. Então você vai voltar para D7. Então, B4, indo para a promoção do peão. E aqui você vai jogar rei D6, ameaçando promover o seu peão antes do dele. E aqui, então, ele deve jogar bispo F5 para segurar o peão. E aqui, então, você vai jogar rei em E5, atacando o bispo. E aquela mesma ideia. Você vai ter uma ideia de atacar o bispo e uma ideia de defender o seu peão. Então viria bispo em C8, rei D4 para atacar o peão do adversário. E se o peão ele tentar vir para B3, o rei encosta. E aqui com o rei C3, o bispo, se tentar defender, você promove o peão para a dama, ele vai ter que tomar e você toma o peão. E essa posição empata. Incrivelmente, essa posição é uma posição empatada. Se você gostou do meu vídeo, se inscreva no meu canal e obrigado pela audiência.